sermão, não tinha construção, não tinha banco para sentar, não tinha nada. Então era isso aí. Mais ou menos, né? Não sei se... Agora uma coisa interessante, que vocês estão vendo aqui misturado, eu quero mostrar para vocês. Isso aqui não é trigo. Isso aqui é joio. Isso é joio. Qual é a diferença do joio para o trigo? Nenhuma. Mas experimenta abrir o joio. Abre, Alan, por favor. Uma sementinha dessa, abre, vê o que tem dentro. Não tem nada. Seco. Seco. O joio é só palha. Tem aparência de trigo, mas é palha. Palha, não tem nada dentro. Entendeu? Só que ele nasce nos campos de trigo. E não dá para separar. Só tem um jeito de separar, jogar para o alto e deixar o vento levar. Aquilo que o vento leva é joio. Aquilo que cai no meio, mesmo sendo removido, cai, está pesado, é trigo. Entenderam? Aquele que vai com vento, não quero ficar nessa igreja não, porque o pastor é feio, falou com não sei o que, vou para outra igreja que lá não sei o que. Era bom levar. Esse é joio. Agora o trigo vocês vão perceber que ele é mais pesado. Assim que eu ver trigo eu vou mostrar para vocês lembrarem. Outra coisa que vocês não estão vendo aqui, porque nós estamos no período da seca, é a mostarda. Outra vestinha. Né? A mostarda. E nesse caso são essas plantinhas mais verdinhas que vocês estão vendo aqui. Venham mais para perto aqui. Vendo? Só que não tem mostarda ainda. Não está na época. Não está na época da mostarda, né? Então daqui dessas vão brotar uns carocinhos e o grão de mostarda vai sair daqui de dentro, entendeu? Era nesse lugar mais ou menos, ou um pouquinho mais para lá, um pouquinho talvez mais para ali, que Jesus gostava de falar à multidão, quem sabe de lá para cá. E esse descampado aqui, olha, cabiam muitas pessoas. E quem fala alto daqui, veja o barulho do carro passando lá, como é que você ouve, né? Então, como ela disse, foi comprovado que há uma acústica aqui nesse lugar, né? Natural, entendeu? Então Jesus subindo no monte, viu que a multidão era grande, ele resolveu então pregar um sermão para essas pessoas. E esse sermão está registrado aqui, vamos ler? A irmã Tânia tem um propósito ali de orar pelos pedidos que ela trouxe. Por que orar nesse monte? Porque se ele é um monte das bem-aventuranças, ele fala de felicidade. Bem-aventurados são, né? São quem? Quem são os bem-aventurados? A expressão bem-aventurado quer dizer extremamente feliz, imensamente feliz, né? E ele vai falar esse sermão começando pelo capítulo 5. Agora, interessante é que muita gente acha que o Sermão do Monte são só os primeiros 12 versículos do capítulo 5, nas bem-aventuranças. Ele começa com as bem-aventuranças, mas depois é que ele vai pregar o sermão propriamente dito. Porque as bem-aventuranças era conhecido naquela época. O judeu falava isso todo dia que acordava. Ele falava bem-aventurado isso assim, assim, bem-aventurado isso assim, assim. E Jesus vai usar uma tradição deles, uma forma que eles praticavam naturalmente, para poder chamá-los à atenção e falar exatamente as coisas que ele queria falar. Então foi nesse lugar que Jesus disse exatamente o que está no capítulo 5, a partir do versículo 3. Mas para a gente entender tem que ler do 1 em diante. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte e, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que ele está dizendo aqui? Pobre de espírito. Na nossa tradução,
a palavra pobre não traduz profundamente o que Jesus quis dizer, porque pobre para a gente, principalmente no Rio de Janeiro, é uma pessoa que depende, que precisa, que carece, né? Então aqui a palavra mais adequada seria simples, uma pessoa que não exige muito dos outros, uma pessoa que está sempre, né, com o espírito pronto, não com o espírito grandioso sobre os outros, né? Uma coisa que quer se sobressair, que quer afrontar os outros. O que ele quer dizer de pobre de espírito aqui é uma pessoa que tem um espírito manso, tranquilo, um espírito aqui com letra minúscula, né? Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. E essa é outra verdade. Se uma criança chora, a mãe dá mais atenção. Então, se nós também chorarmos, nosso Pai, nosso Deus também nos dará atenção. Então, aqueles que porventura chorarem, terão mais atenção. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o tipo de mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E agora ele vai começar a pregar, vai ensinar aos seus discípulos. Não dá para a gente ler tudo aqui mesmo, porque não temos tanto tempo e esse sol está muito, né? Mas o que ele vai ensinar aqui? Ele vai ensinar, por exemplo, que os discípulos precisavam ser sal da terra, ser sal. Mas por que ele usa o sal? Primeiro porque o sal dá sabor. Uma pitadinha de sal é o suficiente para que o alimento fique mais gostoso. Segundo, porque o sal era o único conservante que eles tinham naquela época. Se você queria conservar a carne, não tinha como pôr numa geladeira que não existia. Então era salgando a carne. Então o sal salga, salgando conserva. Por isso que ele diz, se o sal se tornar insípido, não presta para nada. Ele só tem beleza, branquinho, bonito, mas não está servindo para nada. Depois ele vai comparar com a luz, ele vai dizer, vós também sois a luz do mundo. Mas não se pode pegar uma luz e trancá-la dentro de uma caixa, dentro de uma gaveta, porque ela vai brilhar lá dentro para quê? Então essa coisa de clausura, de se esconder, não, eu sou santo, eu não posso participar de nada, eu não posso isso, eu não posso aquilo, essa clausura, né, essas coisas de querer se esconder do mundo, não, nós temos que brilhar sobre o mundo. E assim sucessivamente, ele vai até o capítulo 7, falando de deveres, de obrigações que fazem parte do caráter do verdadeiro crente. E ele está aqui contradizendo aquela religião do fazer, do demonstrar para todos. Ele vai falar da oração como tem que ser, não tem que ser pública na frente de todo mundo, mas escondida, você e com Deus, no seu habitat natural, no seu quarto, né? Ele vai falar do jejum, que quem faz jejum não tem que ir para o meio da rua, dizer, ai, vejam como eu estou jejuando, não, tem que ser escondido também. Enfim, ele vai tentar demonstrar que ser crente não é apenas vestir roupa de crente. Ser crente é ter atitudes, procedimentos, né? E isso tem a ver com caráter. E é isso exatamente que a gente precisa aprender com Jesus e num lugar como esse, né? Vamos orar aqui e esperamos que saiamos daqui mais bem-aventurados do que já sejamos, né? Amém. Não que o lugar seja importante, mas em respeito ao fato de Jesus ter escolhido este lugar. Quando ele diz, vejam os brancos como estão prontos para a ceifa, ele diz, estão brancos para a ceifa. Brancos por quê? Vejam lá, os campos brancos, olha a cor que fica quando começa a ficar maduro. Não é? Vai ficando tudo branco, estão vendo? Então quem olha de longe vê o que está mais branquinho, está mais preparado para ser colhido. O outro
não, no outro não tem. Então se está branquinho, precisa agora de quem? De ceifeiros, alguém que vai lá colher, senão vai apodrecer e vai se misturar com o joio, aí mesmo, aí não presta mais para nada. Vamos orar então? Alguém quer perguntar, falar alguma coisa? Não? Então vamos dar as nossas mãos e eu vou pedir ao pastor César que faça essa oração, agradecendo a Deus por a gente estar num lugar como esse, que Jesus gostava de ensinar, Jesus gostava de orar, Jesus gostava de mostrar o que é o caráter do verdadeiro crente, não é? Vamos orar então. Pai Celestial, em cuja presença nos encontramos nesta hora, meu Jesus. Agradecido a Ti, Senhor, por esse momento tão significante em nossas vidas, Senhor. Coroa desses espinhos, olha. Porque quando você pega o galho, que tem vários, olha, e você faz uma rodilha com ele, faz uma rodilha com ele, e enfia na cabeça de alguém, e esses espinhos vão entrar na cabeça, entendeu? A coroa de espinhos. Olha o tamanho do espinho, olha que coisa enorme. São espinhos duros. Então, por volta das 10h30, agora são 10h06, a gente vai estar já no carro para chegar a tempo na Primazia. Essa igreja é da Primazia, né? Primazia de Pedro.